Olá, está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Transformações Gasosas, o segundo episódio da série Gases. As transformações que vamos estudar são chamadas de isotérmicas, isobáricas e isocóricas. Mas para começar a estudar essas transformações, é necessário primeiro aprender três variáveis importantes: o volume, a temperatura e a pressão. O volume é a quantidade de espaço ocupado pelo corpo. Esse espaço pode ter diferentes tipos de tamanho e formato. Os gases tendem a ocupar uniformemente todo o volume interno do recipiente. É importante que o estudo dos gases seja realizado em recipiente fechado, para que não ocorra troca de partícula entre os gases externos e internos. As unidades utilizadas vão depender do volume estudado. Na química, normalmente se utiliza litros, que é equivalente a 1000 centímetros cúbicos ou a 0,001 metros cúbicos. Temperatura é uma medida de grau de agitação das partículas, como átomos ou moléculas. Portanto, quanto maior a temperatura, maior a intensidade que essas moléculas irão se agitar. As unidades mais comuns é a Kelvin e a graus Celsius, mas no estudo das transformações gasosas, utilizamos sempre unidade Kelvin, não esqueça. Para converter a temperatura em graus Celsius para Kelvin, só precisa somar o valor da temperatura com 273. Pressão. Nos gases, a pressão é a força exercida das partículas na colisão contra as paredes internas do recipiente. A unidade mais comum é a atm, que é equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Aprender essas três variáveis e como elas se relacionam entre si é essencial para a aprendizagem das transformações gasosas. A primeira transformação que vamos estudar é a isotérmica. Ela acontece em temperatura constante, portanto, vai variar apenas o volume e a pressão. Nessa transformação, o volume é inversamente proporcional à pressão, ou seja, em temperatura ambiente, na massa fixa, quando o volume do recipiente diminui, a pressão aumenta. Exemplo: imagine uma seringa com a ponta vedada para impedir que o gás interno escape. Suponha que o êmbolo da seringa foi empurrado até a metade do volume interno. Com o volume menor, as partículas gasosas irão ficar bem mais próximas umas das outras, aumentando muito mais a frequência de colisões entre elas, como também nas paredes internas do recipiente e, consequentemente, aumentando a força exercida das partículas sobre o recipiente. Portanto, em uma transformação isotérmica, se diminuir a metade do volume interno, a pressão será duplicada. Como a pressão é inversamente proporcional ao volume, podemos representar matematicamente essa relação da seguinte forma: pressão vai ser igual a 1 dividido pelo volume. Isolamos as variáveis para o lado esquerdo do sinal de igualdade. O volume que estava dividindo passa para o outro sinal de igualdade multiplicando, ficando pressão vezes volume igual a 1. O valor de 1 pode ser qualquer valor, vai depender dos valores da pressão e do volume. Por isso, vamos representar este valor como C de constante. Se quisermos calcular a pressão final e o volume final da transformação isotérmica, substituímos a constante por PF, que é pressão final, e VF, que é volume final. Logicamente, P e V serão as pressões e volumes iniciais, representados por PI e VI, apresentando a seguinte fórmula: PI vezes VI vai ser igual a PF vezes VF, que é pressão inicial vezes volume inicial igual pressão final vezes volume final. O gráfico das transformações isotérmicas é representado da seguinte forma: exponencial decrescente, que o aumento do volume acarreta diminuição da pressão. A próxima transformação é a isobárica, que ocorre em pressão constante, variando a temperatura e o volume. Nessa transformação, a temperatura é diretamente proporcional ao volume.
ou seja, quanto maior o volume, maior a temperatura. Exemplo: se colocarmos uma bexiga com a boca presa na boca da garrafa e colocar a garrafa em uma água fervendo, o volume da bexiga irá aumentar de tamanho. Como também, se colocar a garrafa em uma água gelada, a bexiga vai diminuir de tamanho, mais até do que o volume inicial. Isso ocorre porque quanto maior a temperatura, maior será a vibração das partículas e, consequentemente, o gás tende a ocupar um espaço ainda maior. Como o volume da garrafa não varia, esse aumento do volume tende a acontecer apenas na bexiga. Como o volume é diretamente proporcional à temperatura, podemos representar a transformação isobárica como volume igual a temperatura. Isolamos as variáveis para o lado esquerdo do sinal de igualdade, a temperatura vai passar para o outro lado dividindo, ficando volume dividido pela temperatura igual a constante, que é um valor qualquer. Substituindo a constante pelos volumes e temperaturas finais, a fórmula da transformação isobárica fica volume inicial dividido pela temperatura inicial igual volume final dividido pela temperatura final. O gráfico da transformação isobárica é representado por uma reta crescente, que quanto maior a temperatura, maior será o volume. E por último, a transformação isocórica, também chamada de isovolumétrica, que apresenta volume constante, mas varia a temperatura e a pressão. Nessa transformação, a temperatura também é diretamente proporcional à pressão. Exemplo: se pegar uma garrafa fechada, de preferência com pouca ou nenhuma matéria sólida e líquida dentro dela, e colocá-la no fogo, a garrafa não vai aumentar o volume, apenas a temperatura e a pressão dentro da garrafa irão aumentar. Isso ocorre porque, com o aumento da temperatura, as partículas vibram com mais frequência e intensidade, acarretando uma maior força de colisão das partículas na parede interna do recipiente, que caracteriza justamente a pressão. Portanto, semelhante à transformação isobárica, a fórmula da transformação isocórica é pressão inicial dividido pela temperatura inicial igual pressão final dividido pela temperatura final. O gráfico também é semelhante, representado por uma reta crescente, que quanto maior a temperatura, maior a pressão. Ok? Só isso, pessoal. Tchau e até mais.